o vídeo de hoje é em clima de Copa. Com esse clima todo de Copa, é claro que não podia faltar uma tag sobre a Copa. Uhul! Quem me tagueou foi a Thaís, do blog Mistai. Eu vou deixar o link pro blog dela lá embaixo. Ai, eu não tô escutando o que eu tô falando com esse chapéu no meu ouvido. Já deu pra entender, né, o clima de Copa. E nessa tag, a gente vai reproduzir um jogo de futebol, digamos. E como em toda a Copa, cada um torce por um país, a gente vai formar aqui as cores da bandeira do país por quem eu torço. No caso, o Brasil. Bom, pra quem não sabe, a bandeira do Brasil tem verde, amarelo, azul e branco. Sim, eu considero branco, porque ordem e progresso é muito, muito importante nesse exato momento, principalmente. Pro verde, eu escolhi Oliver Twist, do Charles Dickens. Eu ainda não li esse livro, mas é um que com certeza eu tô muito ansiosa pra ler. Como amarelo, eu escolhi Alta Fidelidade, do Nick Hornby. Pô, mas aqui é azul, não amarelo. É, gente, mas a parte de trás é amarela. Eu gostei desse livro, apesar de eu não ter gostado do principal, que também é o narrador. Esse livro conta a história de um cara chamado Hobby, que ele é dono de uma loja de discos, vinil, fitas, essas coisas, que ele foi escrito nos anos 90, então ainda tem essas coisas. Então tem muita referência musical e também tem muita referência da cultura pop. É bem legal por esse lado, mas, né, o Hobby é um babaca. Eu vou deixar a resenha do livro lá embaixo, que tem no blog, pra quem quiser dar uma olhada. E como azul, eu não quis escolher outro livro. Eu tenho outros livros azuis, mas eu quis escolher exatamente esse livro. Não me pergunte por quê, eu acho que é porque eu quis colocar Harry Potter na minha lista. Ó, novidade. Bom, Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é azul. Todo mundo conhece esse livro, não preciso ficar falando sobre ele. E pra parte branca, eu escolhi Incidentes e Ânteres, do Érico Veríssimo, que eu amei esse livro e eu acho que tem tudo a ver com a frase Ordem e Progresso que tem na faixa em branco. Ele mistura real com fatos ficcionais, então é um pouco de realismo fantástico que o Érico usa nesse livro. E ele mistura também política, a política realmente assim do Brasil, a política do café com leite, Getúlio Vargas e ditadura, essas coisas. E só que nesse livro, a parte assim, que é o clímax, que todo mundo comenta desse livro, é que os coveiros da cidade de Antares, que é uma cidade fictícia, eles resolvem entrar em greve e aí os mortos levantam de suas tumbas pra fazer as greves deles contra a greve dos coveiros, porque como os coveiros entraram em greve, eles se recusam a enterrar as pessoas que morrem, então, né? Vou deixar a resenha lá embaixo também, pra quem tiver curiosidade. Eu gostei bastante, muitas marcações. Como em toda a Copa, sempre tem uma festa de abertura, com todo mundo feliz, todo mundo animado, cheio de expectativas. Então eu escolhi um livro bem leve e engraçado. Todos os livros dessa autora é engraçadinho, não tem como não ser. Que é Quando Cai o Raio, da série Desaparecidos da Meg Cabot. Que é bem, bem legal. É a minha segunda série favorita da Meg. A primeira é Mediadora, eu já devo ter comentado isso 300 vezes, mas... né? Eu ia escolher a Mediadora, mas aí eu pensei, pô, já falei tanto desse livro. Vamos escolher outra coisa, né? Vamos! E depois da festa de abertura, tem o jogo de estreia. Então tá todo mundo com nervo, a flor da pele, que vai ser o primeiro eliminado, aquela coisa toda. Então, pra representar o jogo de estreia, eu escolhi um livro que foi lançado esse ano e eu estava ansiosamente esperando o lançamento pra poder terminar a série, fechar. A minha ideia é reler a série inteira até
pra ler esse último livro que foi lançado agora. E eu estou falando, tem um bicho no meu livro. Eu estou falando da Cidade Celestial, da série Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Eu comprei na pré-estreia, então ele veio com... na pré-estreia. Oh meu Deus, realmente o livro estreou nas telas do cinema. Eu comprei na pré-venda, então ele tem esses brilhinhos que eu odeio, apesar de todo mundo gostar. Eu não gostou! Por mim podia vir sem, mas como todos os meus têm brilho, eu não queria deixar a coleção desarmoniosa, sabe? Mas acho que com o tempo sai. Agora, como toda Copa, sempre tem aquele narrador chato que nós chamamos de Galvão. Galvão Bueno. Então, para representar o Galvão Bueno e a gente poder gritar "Cala a boca, Galvão", vou escolher um livro que eu não gostei da narrativa. Não necessariamente é um personagem narrador ou um narrador personagens. Não necessariamente é um narrador personagem, mas é um escritor que eu não curti a narrativa. E já tem bicho de novo no meu livro, sai daqui. Que é A Volta, eu li esse livro esse mês. Gostei bastante, também tem resenha lá no blog. Vou deixar o link lá embaixo. Parênteses, aspas, né? Parênteses. Pra quem não conhece o blog, lá eu faço todas as resenhas dos livros que eu leio, ou quase de todos os livros que eu leio. Eu não faço resenha em vídeo porque já deu pra reparar que eu fico divagando o tempo todo, então eu sou incapaz de fazer resenha em vídeo. Eu só me limitei assim, só vou fazer resenha em vídeo se o livro for muito visual. Então aí eu faço pra poder mostrar pra vocês. Mas nos livros normais, assim, tal, resenha no blog só, tá? Beleza. Então, depois do primeiro jogo, tem os eliminados da primeira fase, que vão pra casa cedo, triste, melancólico. E aí, pra representar os eliminados da primeira fase, a gente vai escolher um livro ou uma série que você abandonou. Pra não ficar repetindo os Diários do Vampiro, que eu falo desse livro toda hora, que tem que escolher algum chato que eu odeie, que eu não gostei, que eu larguei na metade, essa coisa toda, eu escolhi a série Phase. Esse é o segundo livro perfeito, se eu não me engano. Eu acho que é. Esse é o segundo livro. Eu li o primeiro livro assim, ai, sério, que livro chato. Eu comecei esse segundo livro assim, ai, por favor, mude a minha opinião. E não. E aí eu desisti da série. Simples assim. Eu não suportei esse livro. Pra mim é o top do top. Eu acho o personagem um saco. Enfim. Agora a gente vai escolher o artilheiro da Copa. O artilheiro da Copa. Que é aquele jogador que marca mais gols. O fodão. O pica das galáxias. Eu vou escolher um autor que eu acho que está batendo um bolão atualmente. Antes de eu mencionar qualquer coisa, eu ia escolher o George R. R. Martin, porque realmente agora eu acho que não tem um dia que não saia uma notícia sobre Game of Thrones, Guerra dos Tronos ou George R. R. Martin. Mas o primeiro livro foi lançado em 1995. Então, ele não é exatamente o bolão da vez, ele tá um pouco velho já, né? Então eu escolhi realmente um bolão da vez, que foi lançado mais recentemente. É nacional, tem todo o direito de ser colocado como bolão da vez, como o artilheiro da Copa. Que é Rafael Dracon. Rafael Dracon, dos Dragões de Éter. Eu ainda não terminei de ler esse livro, apesar de eu ter começado ele há um século. Eu não terminei, porque eu não tô com o clima de ler fantasia. Vocês devem ter reparado que os últimos livros que eu fiz resenha não tem nada a ver com fantasia. Apesar
do próximo provavelmente ser um pouquinho de fantasia, mas não tanto. Mas caramba, a narrativa do Dracon é muito, muito, muito boa. A história é muito, muito boa. Eu recomendo bastante. E assim que eu terminar, com certeza vai ter resenha. Sempre tem aquela pessoa infeliz que todo mundo acha que vai ser um dos favoritos e no final acaba indo pra casa cedo. É a zebra da Copa. Então, para representar a nossa zebrinha, eu vou escolher um livro que eu não dei muita bola, mas que no final acabou me conquistando. A Seleção da Kiara Cass. Provavelmente vai ser a próxima resenha que vai sair, por isso que eu mencionei que é mais ou menos um livro de fantasia, não é exatamente fantasia, mas não é realidade também, né? Uma realidade paralela, como toda fantasia. Enfim. Eu comecei a ler esse livro não dando muito. Eu achava que ia ser uma decepção pra mim, que nem Percy Jackson foi pra mim. Ele foi muito decepção. Ou Feios, ou Diário de Vampiro, ou qualquer outro desses livros. Só que eu acabei gostando, apesar de que eu não gostei de algumas coisas, mas são coisas que eu acabei relevando no meio do caminho. Porque a história realmente me conquistou. É isso. Vai ter resenha, provavelmente vai ser a próxima resenha que eu vou colocar no ar. Não sei se essa semana, mas se não for essa semana, vai ser na próxima. Agora, para finalizar a Copa com chave de ouro, a gente precisa de um grande final, aquele final emocionante que te coloca à beira das lágrimas. Então, um livro que me fez chorar, um livro que realmente me fez chorar. Eu sou muito difícil de chorar. Então, a maioria dos livros que me deixam triste, eu fico com os olhos marejados. Teve um livro que eu li recentemente, que foi A Volta, que eu chorei bastante, mas não foi por causa da história, foi mais, assim, coisas que ele me fez refletir. E me abalou, assim. Não necessariamente de tristeza, mas enfim. Vocês entenderam. Para não ter que falar desse livro de novo, eu escolhi um livro que realmente me fez chorar, realmente rolou lágrimas, lágrimas e lágrimas. Que não tem como, gente. Marley e eu. Não tem como não chorar com esse livro, não tem. Só se você for muito coração duro. Eu sou coração duro, mas eu não consigo ser tão coração duro a ponto de não chorar nesse livro. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa não ter ficado com um chapéu.